Governo do Estado fecha parceria em São Paulo para tratamento de crianças portadoras de cardiopatia congênita. Marinha intensifica a partir de hoje fiscalização às embarcações de turismo. Moradores e empresários reclamam da implantação do Zona Azul no Vieira Alves. Estados Unidos anunciam que irão priorizar a candidatura do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Governo chamará 7.000 militares para tentar zerar a fila do INSS. Salário mínimo tem novo reajuste e será de 1.045. Democratas realizam debate de alta tensão antes das primárias nos Estados Unidos. Maduro diz conhecer plano de Bolsonaro e Colômbia para ações militares na Venezuela e advertiu. Caso se atrevam, arrebentaremos seus dentes. Mais 2 ônibus foram assaltados a noite passada em Manaus. Inconformado com o fim do namoro, o rapaz de 22 anos mata a ex de 14 anos com 2 facadas no pescoço em Manacapuru. Garoto de 14 anos é morto com tiro no pescoço em comunidade da Zona Leste. Homem é sequestrado, torturado e assassinado a golpes de faca. O corpo foi jogado em Igarapé, na comunidade Fé em Deus, no Nova Cidade. Funcionário terceirizado da OEA tem casa invadida e é morto por homens encapuzados que ainda tentaram matar sua mulher na colônia Terra Nova. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas é a previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que a chance de chover 12 milímetros é de 83% e que o dia será de calor 33 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 87% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 15 de janeiro. Faltam 351 dias para terminar 2020. Dia dos Santos Plácido e Mauro. Também é o dia do adulto e o dia mundial do compositor. O Rio Negro subiu mais 8 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 23 metros e 78 centímetros. A cheia já chega aos 5 metros e 72 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1699, sancionada por Pedro II de Portugal, a Carta Régia que cria o Instituto Militar de Engenharia do Brasil. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves venceu Paulo Maluf e seria o primeiro presidente brasileiro civil desde o golpe militar de 1964. Mesmo indireta, a eleição foi recebida com entusiasmo pela maioria dos brasileiros. Tancredo não assumiu o cargo por problemas médicos e José Sarney tomou posse. 1989, no Brasil, o ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega lança o Plano Verão e uma nova moeda no país, o Cruzado Novo. Em 2001, primeiro voo da Gol Transportes Aéreos. 2009, avião do voo US Airways 1549 pousa com segurança no Rio Hudson, depois de colidir com pássaros poucos minutos após a decolagem. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sonoplasta Itamar Jardina. O Conjunto Vieira Alves tem fácil acesso ao comércio, serviços e excelentes opções de lazer. Agora, os frequentadores do local têm uma facilidade a mais na hora de estacionar. O Zona Azul chega a partir de hoje no Vieira Alves após 1 ano e meio de funcionamento no centro da cidade. Nessa fase inicial será apenas em caráter educativo. A cobrança passará a ser feita a partir do dia 22. Nesta primeira etapa de implantação serão 649 vagas disponíveis nas ruas Pará, entre Djalma Batista e Maceió, Rio Javari, Rio Içá, Rio Jutaí, Rio Purus, Rio Madeira, Rio Mar, Rio Juruá, Rio Itanana, Nova Palma, Rio Tarauacá, Rio Jamari, Rio Pauiri, no perímetro entre Azul, João Valério e Cuiabá. Motoristas devem atentar às sinalizações verticais e horizontais presentes nas ruas citadas. Mas nem tudo são flores. Moradores das ruas transversais reclamam da implantação do Zona Azul porque a partir de agora terão que pagar para estacionar em frente às suas próprias casas. E eu converso com o repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Pellegrini, cidade volta a viver horas de violência. Sim, Paulo Guerra, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. Cidade tem mais uma vez, Paulo Guerra, uma noite, madrugada agitada, Paulinho. Nós que já comentávamos, já reunimos aí a nossa primeira reunião de pauta nessa madrugada, já conversávamos sobre esse assunto, não, Paulo? Pois é, Pellegrini, daqui a pouco você vai trazer todos os detalhes. E 2 ônibus Pellegrini foram assaltados ontem à noite em Manaus, de novo com os bandidos agindo com muita violência contra os passageiros.
da linha 676, lá na Alameda Cosme Ferreira, e a 059, onde aconteceu de novo Max Teixeira, 3 bandidos, Pelegrini. Cidade Nova, mais uma vez, Paulo Guerra, e mais uma vez os mesmos locais, os mesmos modus operantes dos bandidos e a população aí, as pessoas que usam o transporte rodoviário, Paulo, em pânico, né? Mais uma vez. Foi assim que aconteceu a noite passada, quando os bandidos levaram os pertences dos passageiros e também a renda do transporte coletivo. Mais 2 ônibus tão somente a noite passada. Pelegrini, um garoto de 14 anos, foi morto com um tiro no pescoço em uma comunidade da Zona Leste. O que teria acontecido, Pelegrini? Pois é, Paulo, um possível acerto de contas. Ele foi morto a tiros, né? Teve tiro na cabeça, tiro no pescoço e acabou morrendo, né? Isso aconteceu, Paulo, em uma comunidade lá no bairro Jorge Teixeira. Esse rapaz acabou morrendo aí com vários tiros. O detalhe, Paulo, e ouvinte do Jornal da Manhã, é que a vítima tinha apenas 14 anos de idade. Pois é, Pelegrini. Daqui a pouco vamos falar também sobre essa garota de 14 anos que morreu com 2 facadas no pescoço, desferidas pelo ex-namorado, Pelegrini. Estava inconformado com o fim do namoro. Bandido, né, Paulo? Covarde que está foragido. A polícia já está se empenhando, trabalhando a fim de prender esse covarde, esse bandido que está aí solto nas ruas da cidade. Pois é, Pelegrini, esse bandido, esse homem, ele de 22 anos, ele já foi preso, inclusive, viu, Pelegrini? Já foi preso? Que bom, Paulo. Até ontem, né? Até no começo da noite ele já estava solto. Segundo informações, ele já foi preso. Que maravilha. Um homem foi sequestrado, torturado e depois assassinado. Ele teve o seu corpo jogado em Igarapé, Pelegrini. Pois é, Paulo, teve o corpo jogado em Igarapé. Os policiais da 15ª SECOM, dali da área do conjunto Nova Cidade, foram até o local e conseguiram, Paulo, descobrir lá o local onde havia esse corpo, um local também onde você vê de cativeiro, no meio da mata para colocar as pessoas sequestradas, torturá-las e posteriormente assassiná-las. A polícia descobriu esse local e já está trabalhando para prender os bandidos. Pelegrini, um funcionário terceirizado da UEA, teve a sua casa invadida. Ele foi morto por homens encapuzados. Incendiaram a casa também, Pelegrini? Pois é, Paulo, parte da casa, né? Nessa violência extrema, a esposa dele ficou em pânico também, né? E por pouco não era assassinada também, Paulo Guerra, e a polícia já trabalha o porquê. Por que queriam fazer isso? Por que mataram esse homem? Não levaram absolutamente nada da casa, né? Da humilde casa do casal. Não levaram absolutamente nada. Os bandidos foram com o único objetivo, que era matar o homem e a sua filha. A polícia vai investigar Pelegrini e deve ter algo por trás de tudo isso. Eles tentaram matar a mulher com um tiro nas costas, mas ela conseguiu correr e se salvar, não é, Pelegrini? Conseguiu, Paulo, conseguiu salvar, pegou um tiro de raspão, foi levado a uma unidade de saúde, não corre risco de morte, já o marido dela não teve a mesma sorte. Pelegrini, muita gente foi baleada e ocupando leitos em pronto-socorros da cidade. Pois é, Paulo Guerra, no Jorge Teixeira tivemos um baleado, no Jorge Teixeira também um esfaqueado gravemente, no bairro do Coroado, 2 baleados, Paulo Guerra. No pronto-socorro João Lúcio recebeu uma pessoa baleada lá do bairro do Coroado, e lá no SPA do Coroado, um também foi morto a tiros, foi ferido a tiros. E logo depois dessas pessoas terem sido baleadas, Paulo, começou uma verdadeira correria no bairro, uma caçada, eram motos, eram carros, a fim de acharem essas pessoas que atiraram nesses 2 lá do Coroado. Foram momentos de pânico, de tensão, a noite passada no bairro do Coroado. Pois é, um ouvinte já está indagando aqui se vai ter o passarinho da morte. Claro que vai ter, né, Pelegrini? Vai, Paulo, e o passarinho da morte, segundo as informações, dando uma sobrevoada no centro da cidade. Estamos buscando maiores informações, Paulo Guerra e ouvintes. Parece, Paulo, que já tem um morto na área da Rua dos Barés, na área central da cidade. Então, mais uma morte pode ter. Aconteceu já, né, Pelegrini? Isso aí já está quase confirmado que mais uma pessoa morreu aqui no centro da cidade, na Rua dos Barés. Daqui a pouco, mais detalhes com Alberto Pelegrini. Pelegrini, transporte coletivo na cidade funcionando sem a normalidade. Funcionando sem a normalidade, sim, Paulo, né? Pelo menos a saída dos ônibus nesse momento dá-se de maneira tranquila. Conforme a tua recomendação, nós já estivemos à frente da garagem da União Cascavel, já conversamos com os funcionários, o mesmo na Global, que fica aqui na zona leste da cidade, bem aqui pertinho do João Lúcio, onde estamos nesse momento. A movimentação dos ônibus saindo das garagens, entrando nos terminais,
dá-se de maneira tranquila nesse momento. O que não é tranquilo, Paulo, é que ontem, mais uma vez, vários ônibus do transporte coletivo pregaram na cidade. Pellegrini, e atrapalhando o trânsito, esses ônibus em Manaus realmente sem as mínimas condições de trafegabilidade. Muitos aí estão trabalhando, estão aí rodando nas ruas da cidade em condições precárias, Pellegrini, e o que é bastante lamentável. Isso quando a roda não cai, não é, Pellegrini? Isso quando a roda não cai, Paulo, se a gente conversar com os motoristas, com os cobradores, é um negócio tenebroso que eles nos relatam, nos falam. Ônibus que estão aí praticamente sem freio, os motoristas têm que reduzir na marcha os ônibus, né? Um perigo realmente. Ônibus com a direção ruim, se o cara começar a fazer uma curva, tem que começar a virar o volante do ônibus um quarteirão antes para poder fazer a curva. Rapaz, os relatos são terríveis, Paulo Guerra. Eles já estão colocando macarrão, né? Aquele macarrão de cadeira de embalo para melhorar a situação da cadeira do motorista. Isso vem acontecendo muito aí, principalmente com os ônibus da Global. Muita gente reclama dos motoristas de ônibus, né, Pellegrini? Mas eu vou te contar, é um trabalho muito cansativo. Cara, puxar um ônibus nessas condições precárias, ônibus sem as mínimas condições, cara, para frear, tem que começar a 500 metros de distância, né, Pellegrini? Por aí, Paulo Guerra. Tem que reduzir na marcha, a situação realmente é muito complicada. O motorista, né, passa uma situação bem difícil. É só o passageiro dar uma olhada ali na cabine onde fica o motorista. Os ônibus têm as menores condições, realmente é muito complicado, Paulo. Depois de um plantão, né, Pellegrini, às vezes vai para casa brigar com a mulher. A mulher ainda briga com o cara. Quando chega em casa, o cara com as pernas completamente sem condições. Pois é difícil o motorista que ainda tem pelo na perna, né? Que é tão quente aquele negócio ali do lado, né? Que fica esquentando e o cabelo cai, meu amigo. E a mulher chega, ainda fica, né? Eu tava bem com outra, aquelas passageiras, tudo te olhando, homem lá suado, quebrado, e a mulher ainda acha aquilo assim. É muito triste. É triste, né, Pellegrini? Até daqui a pouco. Pellegrini, eu gostei da sua foto com o padre ontem. Você quer se salvar de qualquer maneira. Pois é, Paulo Guerra, eu já me sinto praticamente um padre também, depois de eu já sou um homem de Deus, inclusive queria me candidatar a uma vaga de padre aí nos extremos da Amazônia. Eu, como um homem fiel, um homem da igreja, eu acho que eu tenho sim as características de um padre da Amazônia, um padre casado. Eu vou te contar, essa foi com efeito. Eu gostei dessa tua afirmativa que quer ser padre. Tá bom, Pellegrini. Meu caro prelado. Só pra gente, pra me dizer que eu não mandei um abraço para nenhum ouvinte, nosso ouvinte, Paulo, Tenente Coronel, a Rejane Silveira, ela é quem comanda a creche da Polícia Militar, gente boa, da melhor qualidade, sempre ouve o nosso Jornal da Manhã. Tenente Coronel Rejane, bom dia, obrigado pela audiência. Meu futuro prelado, até daqui a pouco. É contigo. Um ouvinte reclamando de que hoje foi abastecer o carro e a gasolina amanheceu mais cara. E não há informação de que o governo tenha reajustado o preço para cima do preço da gasolina. Muito pelo contrário, diminuiu em 3% ainda nas refinarias. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 129 vagas de emprego para esta quarta-feira. Os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas, SINAEM, localizado na Galeria Mais Avenida de Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Vários bairros de Manaus poderão apresentar oscilações no abastecimento nesta quarta-feira devido a obras de interligação na rede de água. Os locais atingidos serão São Jorge, Vila da Prata e conjuntos Vitória Regia e Jardim dos Baréis, todos na zona oeste da capital. De acordo com a empresa, o serviço é necessário para obras de interligação de rede de água na Rua Padre Severo, Rua São Pedro, Rua Nova e Rua Jardim Botânico, e o serviço de obras está previsto para acabar até às 13 horas de hoje, com a normalidade do fornecimento de água estabilizado até a madrugada de amanhã. A água de Manaus até hoje não esclareceu o porquê da falta d'água constante no conjunto Atílio Andreasa, no bairro do Japim. Há 4 dias que os moradores enfrentam dias de verdadeiro Saara. Aquela era uma área onde dificilmente faltava água, agora dificilmente ela chega às torneiras. O comando do 9º Distrito Naval, por meio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, inicia hoje a Operação Travessia Segura 3,
que vai intensificar a fiscalização sobre as embarcações de turismo e que transportam passageiros. As fiscalizações serão diárias sobre o uso e conservação de coletes salva-vidas, boias salva-vidas, o respeito ao limite de lotação máxima, além da realização do trabalho de orientação dos passageiros, condutores e tripulação. A operação ocorre em todo o Brasil e foi idealizada pela Diretoria de Portos e Costas. No primeiro dia do processo de transferência nas unidades de ensino das redes públicas de Manaus e do estado, 82% das solicitações foram feitas pela internet pelo site www.matriculas.am.gov.br. Até às 12 horas desta terça-feira foram realizadas mais de 37 mil solicitações, sendo 13.892 da rede municipal e 23.711 da rede estadual. Os dados são da empresa de processamento de dados do Amazonas, o Prodan. A 10ª edição do Festival Amazonas Jazz, que ocorre de 21 a 29 de março em Manaus, oferecerá mais de 20 opções de palestras, masterclasses e workshops gratuitos voltados a profissionais e estudantes das áreas de música, dança, cenografia, comunicação, produção cultural, entre outras. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 20 deste mês de janeiro no site do evento no www.festivalamazonasjazz.com.br. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas está com 750 vagas abertas em cursos de graduação ofertados por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU, com ingresso no primeiro semestre deste ano. São 19 opções de cursos gratuitos das modalidades de licenciatura, bacharelado em tecnologia nos campi Manaus Centro, Manaus Zona Leste, Manaus Distrito Industrial, Parintins e Presidente Figueiredo. A seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o ensino médio e participado da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, obtendo nota acima de 0 na prova de redação e nas demais áreas do conhecimento. As inscrições podem ser feitas nos dias 21 a 24 de janeiro no site do SISU. A seleção dos candidatos se baseará nas notas obtidas no Enem. A hora em Manaus. 6:09. A Universidade Federal do Amazonas vai divulgar o resultado final do processo seletivo contínuo PSC 2020, terceira etapa, nesta quinta-feira. O anúncio será feito às 10 horas no hall do auditório Eulânio Chaves. Online também às 14 horas será divulgado no site da Comissão Permanente de Concurso. A prova foi aplicada no dia 1º de dezembro pela UFAM em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. O Ministério Público Federal no Amazonas e a Defensoria Pública da União expediram recomendação para que o prefeito do município de Irunepé, Railan Barroso de Alencar do PROS, cumpra com compromissos assumidos referentes à educação, saúde, infraestrutura, apoio aos povos indígenas e meio ambiente. De acordo com a recomendação, o município de Irunepé descumpriu o compromisso assumido em 2018 de realizar processo seletivo para agentes comunitários de saúde e de regularizar o pagamento dos professores indígenas e a entrega de merenda escolar. A contratação direta de técnicos de enfermagem continua até a próxima sexta-feira, de 8 às 17 horas, no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasquez. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, reforça que a contratação é específica para técnicos de enfermagem que atuam nas unidades de saúde pelas empresas terceirizadas que prestam serviço para o Estado. Até esta terça-feira, mais de 4.200 pessoas foram atendidas e 2.300 que atenderam os critérios foram contratados. O principal critério para ser contratado é ter trabalhado até o mês de dezembro para algumas das empresas terceirizadas. Caso o profissional não se encaixe, a contratação não ocorre, explicou o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias. O Ministério Público do Amazonas vai investigar o aumento de salários de servidores públicos do governo divulgado no início deste mês. Segundo informações repassadas pela Procuradoria nesta terça-feira, um inquérito civil foi instaurado para avaliar a legalidade do reajuste aprovado por meio de lei delegada que foi revogada em janeiro deste ano. Segundo o Ministério Público do Amazonas, o órgão já solicitou à Secretaria de Estado de Administração informações sobre o aumento e a ficha funcional e financeira a partir de setembro de 2019 de todos os 140 beneficiados. Em nota, a pasta informou que ainda não foi notificada. O inquérito civil que investiga a suposta aliança do governador cassado José Melo com a facção criminosa Família do Norte, FDN, nas eleições de 2014 foi arquivado pelo Ministério Público do Amazonas e publicado no Diário Oficial do órgão. A procuradora Jussara Por Deus, relatora do inquérito, concluiu que não há elementos mínimos para comprovar a suposta aliança.
A partir desta quarta-feira, a vacina pentavalente estará disponível nas salas de vacina das unidades básicas de saúde da rede municipal, segundo informou ontem a Secretaria Municipal de Saúde. Na última semana, o Ministério da Saúde enviou à cidade de Manaus 15 mil doses da vacina, quantitativo abaixo da média mensal normal do abastecimento, que é de 20 mil doses. A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria Haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz, meningite e na garganta. Governador Wilson Lima fecha parceria em São Paulo para o tratamento de crianças amazonenses portadoras de cardiopatia congênita. O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou ontem em São Paulo um protocolo de intenções para parceria com o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, no interior paulista. O convênio é para a realização de cirurgias em crianças do estado do Amazonas que sofrem com cardiopatia congênita. O hospital é uma referência em cirurgias pediátricas no país. Nós estamos fazendo um processo de reformulação na área de saúde do estado do Amazonas. Nós estamos aqui no hospital que é referência nacional. E o que nós estamos buscando são instituições como essa, né? São modelos que deram certo e que têm resultados positivos para que a gente possa também implantar esses sistemas lá no estado do Amazonas. O protocolo de intenções assinado entre o governo do Amazonas e a Fundação Faculdade Regional de Medicina Funfarme é responsável pelo Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, é para encaminhamento imediato das crianças amazonenses à unidade de saúde paulista. A partir da semana que vem a gente já envia 2 crianças e aí a gente vai avaliando, porque há um protocolo que precisa ser seguido, de questões que precisam ser atendidas. O secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, que acompanhou o governador Wilson Lima durante a visita, ressaltou a preocupação do governo quanto à acomodação dos pacientes que vão estar fora do domicílio. Na prática, os dois já estão conversando há pelo menos 20 dias e a visita em loco serve para que a gente possa conhecer a estrutura, conhecer também a estrutura aonde as nossas crianças amazonenses vão ficar junto com as suas mães via tratamento fora domicílio. O diretor executivo da Fundação Faculdade Regional de Medicina Funfarme de São José do Rio Preto, Jorge Fares, fala sobre a intenção e o esforço do governo do Amazonas em querer resolver o problema. Nós temos prestado esse serviço para vários estados no país e é satisfatório vermos o interesse também do estado do Amazonas em resolver o seu problema, né? Percebi a boa intenção do governador. De acordo com o cirurgião cardiovascular pediátrico, chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca e Pediátrica da Fundação, Ulisses Alexandre Crote, o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto já tratou mais de 4.000 crianças cardiopatas de todo o Brasil, incluindo estados da região norte como Tocantins e Rondônia. A nossa intenção hoje é, nesse primeiro momento, atender as crianças do estado do Amazonas, ajudando a diminuir a fila e poder fazer essa parceria educacional, e se a gente puder de alguma forma colaborar para que eles continuem se desenvolvendo, é o que a gente está propondo hoje. É importante vocês saberem que de cada 120 crianças que nascem, uma vai ter problema no coração. Então, um serviço como o nosso, que opera 450 cirurgias ao ano, ele só vai existir se ele operar crianças de várias regiões. Hoje, o governador Wilson Lima segue para a capital de São Paulo, onde conhece o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, unidade hospitalar de alta complexidade, especializada em cardiologia, pneumologia, cirurgias cardíacas e torácicas. Polícia. Por não aceitar o fim do relacionamento, um homem que não teve o nome divulgado pela polícia por conta da lei de abuso de autoridade matou a ex-namorada Maiane Brasil Batista, de apenas 14 anos de idade. Ela foi atingida por 2 facadas fatais no pescoço. Conforme informações da polícia, o fato aconteceu ontem à tarde na Rua 5, no bairro Morada do Sol, no município de Manacapuru. Conforme as redes sociais de Maiane, o namoro teve início em agosto do ano passado, mas ela decidiu terminar o relacionamento há alguns dias. Os motivos do término ainda
ainda não foram esclarecidos. A polícia vai investigar se ela já havia sido agredida pelo namorado anteriormente. Chateado com a decisão de Maiane, o jovem de 22 anos foi até a casa dela e decidiu matá-la supostamente para que ela não namorasse com mais ninguém. Um homem de 22 anos que não teve a identidade revelada foi preso suspeito de matar a adolescente. 6h20 em Manaus. Pelegrini, a polícia está nas ruas. Está nas ruas, Paulo Guerra, uma grande operação já em curso na cidade, o comboio da Polícia Civil e Militar em deslocamento para vários pontos da cidade nesse momento, Paulo. Pois é, Pelegrini, a polícia aí querendo a todo custo tirar a bandidagem das ruas da cidade, principalmente no foco em cima dos traficantes, né, Pelegrini? Paulo, traficante que tem ocasionado homicídios na cidade. Paulo, pela nossa conta, já são, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, são somente nesses 15 primeiros dias do ano, 59 homicídios. Pelegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Já confirmado o crime aqui no centro da cidade? Já, Paulo Guerra, tivemos sim mais um homicídio, com esse soma-se na cidade, Paulo Guerra, desde o dia 1º de janeiro, 59 homicídios, crime esse ocorrido agora há pouco na Rua dos Barés. Na rua, era um homem, Pelegrini? É um homem, Paulo, trata-se do corpo de um homem até o presente momento não identificado. Foi morto a facadas ou a tiros? As perfurações ainda, Paulo, serão verificadas pelo Departamento de Perícia Técnica Científica. Corpo ainda no local, aguardando os profissionais da perícia e do IML. Todo mundo pautado, informação em primeira mão aqui no Jornal da Manhã com Alberto Pelegrini, que segue contando o que aconteceu. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a noite foi realmente bem agitada na cidade. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. 3 pessoas deram entrada vítima de bala, vítima de tiro, vítima do bombom da morte. No bairro do Coroado, 2 homens foram baleados a noite passada. Rapidamente o primeiro foi levado ao SPA do bairro do Coroado. Daí o outro baleado foi levado para o pronto-socorro João Lúcio. Uma verdadeira correria no bairro do Coroado. Motos, carros procuravam pelos pistoleiros que atiraram nesses 2 homens no bairro do Coroado. A população ficou realmente bem assustada. A polícia chegou rapidamente e colocou ordem no local. Isso falo do bairro do Coroado à noite de ontem. Também do pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de facada no pescoço. Ele foi receber um golpe, foi desferido uma facada no pescoço, na goela dele. Ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro João Lúcio. Ele já estava no bico do urubu, estava mais para lá do que para cá. O passaporte estava sendo carimbado para ele partir dessa para pior, até que os anjos da vida, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os anjos da vida do João Lúcio agiram rapidamente e salvaram mais uma vida. A equipe do doutor Silvio Romano salvou mais uma vida no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Já no pronto socorro Platão Araújo, o gigante da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem recebeu um golpe de faca na barriga. As primeiras informações dão conta de que mais uma vez aconteceu de novo uma briga de bar. Era começo da noite, quando os 2 homens começavam a beber a cerveja de pobre. Estavam tomando litrão, a cerveja de pobre, aquela que esquenta rápido. Cada um tomava um copo, os 2 brindavam com um copo descartável. Até Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que houve um desentendimento. Os 2 começaram a discutir. Essa discussão foi se acalorando e acabou em facada. O autor da facada fugiu com o instrumento do crime na mão, uma peixeira enferrujada. Ele deve estar já com os dias contados. Tem operação da polícia na rua e com certeza esses bandidos como esse que deu essa facada
deverão ser presos ainda no dia de hoje. Te cuida, vagabundo, hoje a casa vai cair. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais. Paulo Guerra e ouvintes, um homem deu entrada à vítima de paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele recebeu essa paulada da própria esposa. Ele apanhou com uma paulada na cabeça da própria esposa. As informações dão conta de que ele foi mais uma vítima do aplicativo do capeta, o Zap Zap, o Separa Casal. É o que mais tem separado o casal na cidade, é a desgraça desse Zap Zap. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um grupo suspeito de assalto à residência. A polícia desmembrou, acabou com mais uma quadrilha na cidade. Um grupo foi preso, Paulo Guerra, à noite de ontem, suspeito de cometer assaltos a residências em diversos bairros da cidade. Segundo as informações da polícia, e a polícia chegou lá, né, através de denúncias anônimas, localizou um carro modelo Up da Volkswagen de cor branca na zona norte da cidade. Fizeram a abordagem e lá prenderam os bandidos e posteriormente foram encontrados em poder desses bandidos 10 aparelhos de televisão, um aparelho de som, 6 notebooks, 22 relógios, vários produtos importados como maquiagens, perfume, além de R$2.300 em espécie. Esses objetos são furtados aí das residências. A polícia prendeu, graças a Deus tirou esses bandidos de circulação. Parabéns aí a mais uma ação da polícia tirando bandidos de circulação e recuperando objetos roubados das residências. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o passarinho da morte. Sobrevoou a cidade. Mais uma vez o passarinho da morte passou pela cidade. Sobrevoou baixinho. É um pássaro preto com a cabeça despenada. Pensa num passarinho feio. Ele sobrevoou a cidade. O passarinho da morte passou no bairro Jorge Teixeira, onde um rapaz de apenas 14 anos de idade foi barbaramente assassinado a tiros. As primeiras informações dão conta de que o rapaz foi ainda torturado, morto no comunidade Bairro Alto, que fica dentro do bairro Jorge Teixeira. O adolescente tinha apenas 14 anos de idade e as informações dão conta de que ele estava participando de facções criminosas. Com apenas 14 anos de idade, ele partiu dessa para pior devido ao tráfico de drogas. Olha a faca, olha a morte! Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado com 2, 3, 6, 10, 12 golpes, 12 facadas pelo corpo. Como se não bastasse, os assassinos jogaram o corpo em um igarapé, lá no Conjunto Nova Cidade. Os profissionais da 15ª SICOM, os competentes profissionais da 15ª SICOM, encontraram o corpo e chegaram até um local onde seria um cativeiro e área de tortura que os bandidos usavam lá como tribunal do crime. Graças ao grande trabalho da polícia, esse local foi descoberto, desvendado. Bala! Bombons da morte! Tiraram a vida de um homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua Santarém, no bairro Colônia Terra Nova. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, homens entraram na casa da vítima, invadiram a casa onde ele estava dormindo com a esposa, o mataram com 1, 2,
4 balaços pelo corpo. A esposa dele também foi atingida com um tiro de raspão nas costas, mas já não corre risco de morte. Tudo aconteceu, repito, no bairro Colônia Terra Nova. E as informações dão conta que ele era funcionário terceirizado da UEA e a polícia já está investigando o motivo do crime. Segundo as primeiras informações, o crime tem relação com o tráfico de drogas. Aliás, dos homicídios que ocorrem na cidade, aproximadamente 60 homicídios ocorridos de 1º de janeiro até aqui, 80%, eu falei 80% dos crimes com morte realizados na cidade tem a ver com o tráfico de drogas. Morte no centro da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o cadáver está deitado nesse momento no asfalto da Rua dos Barés, no centro da cidade. Departamento de Perícia Técnica Científica, Instituto Médico Legal, já no local. O homem foi morto e alguns detalhes ainda faltam serem repassados. Será que ele foi morto a faca ou a bala? O corpo está lá nesse momento e só com a chegada da perícia, dos profissionais da Perícia Técnica Científica e do Instituto Médico Legal é que as informações chegarão com mais detalhes. Mas o fato é, Paulo Guerra, disso eu não tenho certeza se foi por bala, se foi por faca. Eu tenho certeza sim que ele está morto e jogado no asfalto na Rua dos Barés. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. O passarinho da morte já cantou 60 vezes de 1º de janeiro até amanhã de hoje. É contigo, Paulo Guerra. Temos mais informações com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A operação da Polícia Civil e Militar, Secretaria de Segurança como um todo, chega ao conjunto Viver Melhor e invasão Monte Oreb. O comboio da Polícia Militar, os policiais estão entrando num complexo que é formado, Paulo Guerra, por aproximadamente 9 invasões naquela área da cidade. O objetivo, Paulo, é combater o tráfico de drogas e também efetuar prisões de homicídios, diminuir o número de homicídios na cidade, que conforme informamos agora há pouco, Paulo, com a morte dessa pessoa no centro que foi morta a facadas na Rua dos Barés, chegamos ao número de 60 homicídios ocorridos na cidade tão somente nos primeiros 15 dias do ano. ROCAM, o Departamento de Perícia também está no local, Polícia Civil, Polícia Militar, centenas de policiais nesse momento, Paulo, entrando nas invasões por trás do conjunto Viver Melhor. A primeira delas é a Monte Oreb. Daí em diante, um complexo de 9 invasões, sendo nesse momento dominado pela Polícia Civil e Militar. Paulo Guerra. 6h36. Esportes. Começa amanhã a oitavas de final da Copa São Paulo, a chamada Copinha. Às 14h45 tem Avaí e Oeste de Barueri. Às 17h30, Grêmio e Atlético Mineiro. 19h15, Goiás e Vasco. E às 21h30, São Paulo e Curitiba. Depois de uma temporada sem títulos, o Palmeiras inicia 2020 com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas e a expectativa de um ano com conquistas. Nesta quarta-feira, o Verdão faz sua primeira partida na temporada contra o Atlético Nacional da Colômbia às 22h30 pelo horário de Brasília, no Explorer Stadium em Orlando. A tendência é que Luxemburgo troque todos os jogadores no intervalo, já que o regulamento da Florida Cup
não prevê limite de substituições. Esse fator será importante na avaliação do elenco no início da temporada. A quinta edição do ranking Pluri de conquistas elencou os clubes mais vitoriosos das Américas nos últimos anos. Entre os brasileiros, os destaques foram Flamengo e Corinthians. O rubro-negro lidera a lista de títulos em 2019, enquanto o Timão é o time nacional melhor colocado na soma dos últimos 10 anos. O estudo abrange 547 clubes de 30 países diferentes. A pontuação é calculada com base em títulos de campeonatos nacionais, Copas e Recopas nacionais, Copas continentais e o Mundial de Clubes. Quem lidera o ranking dos últimos 10 anos é o River Plate, que entre 2010 e 2019 conquistou 12 títulos e 7 vice-campeonatos. O segundo e terceiro colocados são Boca Juniors e Monterrey, respectivamente. O brasileiro melhor colocado na lista é o Corinthians, que ocupa a quinta posição com 6 taças levantadas. E você que jogou na Time Mania, saiba que nesse concurso 1432 as dezenas sorteadas foram 07, 26, 46, 48, 50, 64 e 78. O time do coração foi o Ceará. E o prêmio está acumulado e a estimativa para o próximo concurso é de 26 milhões. Com 6 números foram 9 apostas, cada uma recebe R$36.664,75. Últimas notícias. A Receita Federal paga nesta quarta-feira as restituições do primeiro lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física referente a declarações a partir de 2008. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda, mas depois regularizaram as pendências. Ao todo, 185.891 contribuintes receberão 725 milhões de acordo com a Receita. Destes, 518 milhões de reais são referentes ao Imposto de Renda 2019, pagos a 131.571 contribuintes. As consultas podem ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira na expectativa para assinatura mais tarde do acordo comercial preliminar entre Estados Unidos e China, com otimismo recente um tanto prejudicado por declarações do secretário do Tesouro americano Steven Mnuchin. Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,54% a 3.090,04 pontos e o Shenzhen Composto teve queda menor de 0,22% a 1.814,21 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,39% e o japonês Nikkei teve baixa de 0,45% em Tóquio. Atraso de voo reduz nessa temporada de férias, segundo o Ministério da Infraestrutura, nível caiu de 11,6% para 5,15%. Pedido de devolução do DPVAT começa nesta quarta-feira. 2 milhões de veículos têm direito. Seguro obrigatório dos carros de passeio ficou em 5,23. 6h45 em Manaus. Perícia contratada pela Baker encontra dietilenglicol em lote de Belo Horizontino. Informação foi dada pela empresa durante coletiva. Uma pessoa morreu após intoxicação pela substância dietilenglicol encontrada pela polícia em 2 lotes da cerveja. INSS vai contratar 7 mil militares da reserva para reduzir a fila de processos, diz governo. O Ministério da Economia também quer restringir cessão de servidores do INSS a outros órgãos. Hoje é quase 2 milhões de processos parados. Meta é resolver acúmulo até setembro. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, como já informamos, deflagra nesta manhã a Operação Domínio da Lei para cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão em bairros da Zona Norte de Manaus. Mais de 500 policiais militares e civis estão nas ruas. A área com alerta de desmatamento na Amazônia sobe 85% em 2019 ante 2018, segundo o INPE. Dados são do sistema da TER-B, desenvolvido pelo Sistema Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, que serve para orientar fiscalizações em campo. Relator da Lava Jato relata a entrega de 2 milhões na sede do PT lá em São Paulo. Termos de delação do empresário Alexandre Andrade Soares foram anexados em processo que investiga a obra da sede da Petrobras em Salvador. Partido afirma que se trata de mais uma denúncia fantasiosa,
sem sentido e sem provas que visa atingir o PT. 6 pré-candidatos democratas voltaram a se enfrentar nesta terça-feira no último debate antes do início das primárias nos Estados Unidos, marcado pela disputa entre o ex-vice-presidente de Joe Biden e o senador progressista Bernie Sanders. O último debate antes do caucus em Iowa, no mês de fevereiro, começou centrado na política externa, o papel das tropas americanas distribuídas pelo mundo no momento da crescente tensão entre Estados Unidos e Irã. Biden, vice de Barack Obama, chega como favorito em nível nacional com 28%, seguido de Sanders com 20%. O Irã afirmou nesta terça-feira que prendeu suspeitos pela derrubada de um avião ucraniano na semana passada, acrescentando também que foram detidas 30 pessoas envolvidas em manifestações contra o governo, que já duram 4 dias e foram desencadeadas pelo desastre. Avalanches e nevascas da Índia e no Paquistão deixam dezenas de mortos. Segundo o governo paquistanês, muitos moradores estão presos sob escombros. Nevascas também causaram mortes no Afeganistão. O presidente do regime chavista da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que conhece os planos imperialistas da Colômbia e do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O venezuelano não deu detalhes nem apresentou provas sobre esses supostos planos e ameaçou reagir caso haja ações militares no país. A declaração foi dada durante mensagem anual de Maduro na Assembleia Constituinte controlada pelo regime chavista, uma semana depois da crise gerada pela manobra que tentou excluir Juan Guaidó da presidência do outro parlamento, a Assembleia Nacional, onde os opositores têm maioria. Ele ameaçou quebrar os dentes de Jair Bolsonaro do Brasil e de Ivan Duque da Colômbia. Quem atentar contra a República receberá o castigo que estabelece nossa Constituição e vai se encontrar diante dos fuzis de nossas Forças Armadas, completou. O vice-presidente da República, Milton Mourão, reinaugura hoje a estação Comandante Ferraz, base de pesquisa do Brasil lá na Antártica. O mau tempo impediu a chegada de Mourão e das autoridades que vão participar da cerimônia inicialmente prevista para ontem. A informação foi confirmada pela Marinha. O total de dinheiro arrecadado para o Fundo Nacional Antidrogas mais que dobrou em 2019 em comparação com 2018. A informação foi divulgada ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Em publicação na sua conta no Twitter, Moro comemorou o aumento na arrecadação, que saltou de 44,6 milhões em 2018 para 91,7 milhões em 2019, ano em que foi sancionada a Lei número 13.886, que agiliza a alienação e a destinação dos bens apreendidos ou sequestrados de pessoas condenadas por envolvimento com narcotráfico. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira que o governo reajustará o valor do salário mínimo de R$1.039 para R$1.045. Segundo Bolsonaro, o valor valerá a partir de 1º de fevereiro. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva na sede do Ministério da Economia, onde o presidente se reuniu com o ministro Paulo Guedes. Segundo Bolsonaro, o reajuste será feito via medida provisória, ato que tem força de lei imediatamente. Então ele passa via medida provisória de 1.039 para 1.045 a partir de 1º de fevereiro, afirmou o presidente. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília divulgou uma nota ontem na qual afirmou que o país apoia a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Integrante do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores informaram já ter sido avisados sobre a decisão. A informação sobre o apoio foi divulgada pelo site do jornal Folha de São Paulo. Após o anúncio, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou em uma rede social que a decisão mostra a construção de uma parceria sólida na relação Brasil Estados Unidos, capaz de gerar resultado de curto, médio e longo prazo. Segundo assessores do ministro Paulo Guedes, com a decisão dos Estados Unidos, o Brasil passará a ser a prioridade do governo norte-americano para aderir à OCDE. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Receita extra de 8 bilhões vai bancar reajuste do salário mínimo para 1.045, diz Paulo Guedes. Folha de São Paulo. Em gesto a Bolsonaro, os Estados Unidos apoiam a candidatura do Brasil na OCDE no lugar da Argentina. O Estado de São Paulo. Toffoli deve adiar a implantação do juiz de garantias. Correio Brasiliense. Bolsonaro fixa novo valor do salário mínimo de 2020 em 1.045. Valor Econômico.
público. Governo vai contratar militares da reserva para diminuir fila do INSS. Estado de Minas. Síndrome nefroneural. Moradores de 6 cidades estão entre casos suspeitos. Jornal do Comércio no Recife. Queda de 18% nos homicídios do Recife em 2019. O número do estado sai nesta quarta-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. 2 presídios cearenses são proibidos de receber novos detentos. Porto Alegre, 0 hora. Bactérias patogênicas são encontradas em exames após morte de 2 crianças com sintomas de infecção intestinal. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. IBGE mostra estagnação na indústria. Em tempo. Aumenta abandono de planos de saúde. Diário do Amazonas. Arthur, governo deve entender modelo Zona Franca de Manaus. A crítica. Complexo hoteleiro, Tropical vai a leilão de novo em fevereiro. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Missa convite. Os familiares de Edmundo Gonçalves de Souza convidam demais parentes e amigos para a missa de 1 mês de seu falecimento a ser celebrada às 19 horas de hoje na paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, no bairro Dom Pedro. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã.